Colônia de enfermos de St. Ircismos. Ircismos, né? Tem acento? Colônia de enfermos de São Ircismos. Ircismo. Ele é uma aventura de Warhammer. É um plot de Warhammer, na verdade. Onde os jogadores ou chegam por meio de viagem, ou são, depende da situação do seu grupo, se é um grupo que já está se aventurando há algum tempo, ele pode ou não ter sinais de corrupção, ou ele pode ou não, assim como eu falei, ter doenças, porque doença é uma coisa muito constante no cenário de Warhammer, então ele pode estar doente por algum motivo, e aí, por algum motivo, ele entrou em contato com um templo de Xalia, que é a deusa da cura, e eles internaram algum dos personagens, compulsoriamente na colônia de enfermos. Ou, como eu falei, podiam estar viajando e passaram por ali. Enfim, o que é a colônia de enfermos? A colônia de enfermos é um local onde as pessoas com doenças graves, doenças já crônicas, são enviados compulsoriamente, porque era o que eles faziam antigamente no mundo real. Enviavam as pessoas para ficarem longe dos demais, tanto para não contaminar os entes queridos ou contaminar as pessoas próximas, quanto, sei lá, uma maneira de tirar da vista, né? Se ninguém tá vendo, ninguém se importa. Então, existiam muitas colônias de leprosos, etc. Então, a colônia de enfermos é um local que foi criado pelos clérigos de Xalia para poder cuidar das pessoas doentes. E ali virou uma vila, uma pequena cidadezinha, que em determinado momento eles passaram, alguém que é enviado por lá, tem um som, tem algum tipo de manifestação, e eles começam a adorar o São Hirsmus, que é uma figura retratada com trapos e chagas, assim como eles se identificam com ele, e eles notam que ao adorar esse santo, eles passam a se sentir melhor, eles passam a ter uma vida mais tranquila, eles passam a ter uma vida mais eles convivem melhor com a situação deles. Então eles ganham ali, eles não sentem tanta dor, eles conseguem viver uma vida mais digna, por assim dizer. E acontece que, na verdade, o São Hirsmus é um avatar de Nurgle. E ele está justamente abençoando essas pessoas com os poderes de Nurgle para que eles tenham resistência maior. Então eles de fato estão ali se sentindo melhor porque eles estão ganhando essas benesses, né, do Nurgle. E aí é justamente em que entra o desafio moral dos jogadores, que é: essas pessoas, elas não estão fazendo mal a ninguém. Elas estão ali adorando o Nurgle de maneira não intencional, de certa forma. Pode ser, provavelmente existe algum culto infiltrado ali, justamente para ter criado isso ali. Mas eles não estão causando mal direto a ninguém, por mais que a vila esteja em constante crescimento, porque pessoas doentes existem o tempo inteiro. Então o tempo inteiro estão chegando pessoas novas doentes ali, e pode ser que porventura vilas próximas passam a ficar doentes, assim por dizer. E aí vai também do desígnio do narrador. Mas a premissa é justamente os jogadores, os heróis, vão querer combater esses enfermos só porque eles estão tentando ter uma vida melhor, só porque eles estão tentando ver uma vida mais digna, por mais que, no ponto de vista de alinhamento, eles estão adorando um deus do caos, e isso pode trazer consequências graves para a existência do mundo, porque nada depois isso está querendo, de certa forma, está fortalecendo o Nurgle ali, mesmo que sem a intenção. Então fica esse dilema moral aí de o que os jogadores vão fazer em relação a essa vila de enfermos que está simplesmente tentando ter uma vida melhor porque ninguém mais faz nada por eles. Então eles merecem ser destruídos por causa disso, ou os jogadores terão piedade e tentarão uma maneira mais criativa de abordar essa situação? Mate todos, mate todos, mate todos. Eu acho que isso corrobora muito aquilo que a gente está falando desse balanceamento e o tom de cinza tradicional do Warhammer, né? Porque, assim, eu consigo me ver como jogador me convencendo de que Nurgle está mantendo eles vivos,
para que eles possam contaminar outras pessoas. Não é à toa que as outras vilas em volta estão ficando mais doentes. Não é à toa que eles estão aumentando. Eles estão fortalecendo o Nurgle aqui e isso é um problema. Dá para você se convencer de tipo, infelizmente a gente vai ter que matar eles todos aqui porque eles são um fator de caos, eles estão trazendo poder de Nurgle e em breve as cidades maiores vão pegar essa doença e daqui a pouco a gente vai ter uma epidemia e Nurgle vai tomar essa cidade, que é basicamente quando você tem uma pandemia. Então, assim, eu consigo ver você justificando esse comportamento e, ao mesmo tempo, eu consigo ver muito facilmente jogadores falando, cara, você tá maluco. A gente não pode matar essas pessoas só porque elas foram afetadas por Nurgle. Né? Tipo, tecnicamente, no universo de Warhammer, qualquer doença de pele é uma mutação causada por Nurgle, causada pela influência maligna de Nurgle. Então, se você quiser ser muito radical do cenário e falar, não, infelizmente a gente vai ter que matar, eles são todos mutantes. Eles não estão doentes, eles são mutantes. É por isso que eles não conseguem se curar definitivamente. Que é a velha colônia de leprosos, né? É a mesma premissa. Então, assim, eles estão se isolando e tal. Mas eles estão afetando. Aqui, diferente das colônias do mundo real, em que as pessoas se isolavam e isso era suficiente para que elas não causassem doenças em volta, quando as doenças são causadas por magia, por influência do mundo do caos, a concentração delas é um fator. Isso não é irrelevante. Então, assim, tem muitos componentes. Eu gosto muito porque ele tem muitos componentes de dilema moral e tons de cinza que dificultam qualquer processo decisório. É meio que não tem uma resposta certa, né? Qualquer uma das duas ali é plausível, você falando. Exatamente. E aí as pessoas que lidem com as consequências de sua decisão, né? Isso aí, se você vincula, então, a um trecho de cenário, você cria um tipo de cisma, né? Uma divisão. Tipo, isso aí foi o massacre da colônia de enfermos. Ou então, isso aí foi quando a colônia de enfermos se revoltou contra a cidade. Então, você cria realmente um marco divisor e marca o seu cenário, né? Você realmente faz os personagens influenciarem no macro. E o bacana é que quando a gente pega esse tipo de situação, e a gente falou de criaturas monstruosas, de divindades, de demônios, mas quando a gente pega para fazer os plots, a gente trata de um terror mais intimista, um mal mais íntimo, mais pessoal.